Você já imaginou comer um cartão de crédito por semana? Pois é, alguns estudos atuais têm demonstrado que nós estamos ingerindo mais ou menos 5 gramas de microplástico por semana, que daria a quantidade presente no cartão de crédito. E ainda, alguns estudos já demonstraram que esse microplástico está de fato presente nas nossas fezes, nas células do nosso intestino, e para piorar, 2 estudos recentes já demonstraram que existe microplástico na placenta e também no leite materno. Tudo bem, você pode estar preocupado com isso e já deve ter ouvido essa informação em algum lugar, mas qual dano real isso causa à nossa saúde? Isso faz mal? O que a ciência sabe sobre o assunto? Como eu posso me prevenir sobre isso? É isso que vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal nós falamos sobre temas relacionados à medicina, às ciências da saúde, de uma forma simples e descomplicada, mas sempre muito bem embasada cientificamente. Então eu não estou aqui para tomar partido a favor ou contra o tal do microplástico, eu estou aqui para pegar o que nós temos de evidência científica e expor para vocês de uma forma simples, tá? Sem ficar usando o termo técnico em excesso para que todo mundo possa entender. Bom, se você olhar à tua volta, com certeza você vai encontrar alguma coisa feita de plástico, seja esse suporte, esse relógio, esse globo. Tudo é feito de plástico na nossa volta, né? Então o plástico tá aí, ele é amplamente utilizado. E nós sabemos que o descarte do plástico inadequado, ele é um problema ambiental. Isso ninguém tem dúvida, né? Polui os mares, a poluição que ele causa, especialmente sabendo que ele não é degradado naturalmente. Tá, mas como que isso vira microplástico e tem essa história de ser ingerido? Bom, a primeira forma do microplástico é uma forma realmente produzida, tá, dele. São pequenas partículas de plástico que são produzidas para serem colocadas em tinta, em produtos industriais. Mas não é desse microplástico que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de plásticos grandes peças de plástico que são descartadas. Então, desde uma roupa produzida de fibras de poliéster, por exemplo, até caixas de plástico, sacolas plásticas, enfim, tudo que é jogado aí no meio ambiente. Isso não é degradado, mas o vento que passa ali, a erosão, correntes marítimas e outros danos aí naturais que vão sendo causados e desgastando aquele plástico produzem partículas pequenininhas de plástico, tá? Que vão de 100 nanômetros, que seria aí a espessura de um fio de cabelo, até 5 milímetros, que já seria algo mais visível, ali um pequeno granuladinho de plástico. O problema desse microplástico é que ele vai sendo dissolvido na água, misturado com os alimentos e nós vamos consumindo ele. Esse estudo que eu citei na abertura do vídeo estimou que numa semana a gente consome em torno de 5 gramas de microplástico, que seria isso aqui que está aparecendo na tela. Em um mês seria mais ou menos esse pote aqui de microplástico. Em um ano já seria esse prato de microplástico. Na vida toda seriam essas latas de lixo grandes de microplástico, daria 20 quilos de microplástico. Então, realmente, o problema está aí. Só que isso é muito novo. Os primeiros estudos que avaliaram aí o microplástico na saúde, no ambiente como um todo, os estudos grandes, eles são de 2018. Não tem nem 5 anos. Então, nós não sabemos o real impacto ainda do microplástico no longo prazo, tá? As evidências atuais são escassas, mas vamos atrás delas. O primeiro estudo feito a respeito deste microplástico, ele fez uma coisa bem simples. Ele pegou lá os grânulos de microplástico, fez uma análise química, tentou detectar quais são as substâncias que estão presentes nesse microplástico e ver se elas eram nocivas ou não. Ele detectou em torno de 10 mil substâncias diferentes, das quais 2.400 são classificadas pelas agências europeias como potencialmente nocivas à saúde. Uma dessas substâncias que muita gente fala, né, que a gente ouve falar aí, é o BPA, que é o bisfenol A. O que é o BPA? Ele é uma substância presente lá no microplástico e que, quando em contato com seres vivos, né, ou seja, pegaram lá modelos animais e colocaram em contato o BPA lá no sangue do ratinho, do modelo laboratorial, essa substância ela teve um comportamento similar com o hormônio feminino, o estrogênio, causando ali uma série de problemas no organismo. Então, teorizou-se, vamos falar bem claro aqui, teorizou-se que o microplástico tem esse BPA, que ele se soltaria, entraria na corrente sanguínea e geraria esse problema. Qual que é o problema aqui? Eu tenho a evidência que o BPA está no microplástico e eu tenho a evidência que o BPA causa dano para a saúde, mas não tem nenhum estudo mostrando que o BPA do plástico, do microplástico, passa no nosso trato digestivo, que ele sai do microplástico, que ele entra no nosso corpo e que ele entre numa quantidade suficiente para fazer esse efeito estrogênico e que essa quantidade suficiente vá ter um impacto clínico. Você entende que existe uma lacuna grande aqui no meio, então? Que eu estou com 2 conceitos teóricos aqui, que são verdades, mas eu não tenho o estudo mostrando esse link. Eu não tenho o estudo mostrando que populacionalmente, que no indivíduo mesmo, isso seja real. Então, tudo isso é especulação neste momento. Como que faria um estudo desses?
Eu iria lá, pegaria o sangue da população e veria se está aumentando o BPA no sangue. E aí, acompanhando no longo prazo, eu veria se indivíduos expostos, que moram numa região com alta exposição a microplástico, estão desenvolvendo uma doença diferente do que indivíduos em região com baixa exposição, por exemplo. Esse tipo de estudo precisa ser feito. E ele está em andamento. Daqui a pouco a gente vai ter resposta. Talvez, se você está vendo esse vídeo aí no futuro, já tenha essa resposta. Se você já sabe essa resposta, se já tem ela, escreve aí nos comentários se você está vendo esse vídeo no futuro. Quando que você está vendo esse vídeo? Escreve aí. E se você está gostando até aqui, não esquece de deixar o like e compartilhar. Alguns outros autores também demonstraram que o microplástico pode disparar inflamação, o que é natural. Imagina um pedaço de plástico no meio do nosso sangue. É natural que nossas células de defesa reconheçam aquilo como algo estranho e vão lá atacar, dispara todo o sistema imune. O problema é que tem diversas doenças que estão relacionadas com a inflamação excessiva no nosso corpo. E isso vai desde câncer até infarto, tá? Então tem muita doença hoje que nós sabemos que está relacionada com inflamação. Mas e aí? De volta, quando eu coloco o microplástico lá em contato com o sangue, eu desencadeio a resposta imune. Mas agora, será que a ingestão do microplástico leva a quantidade suficiente que entre na corrente sanguínea, ao entrar na corrente sanguínea desencadeia uma resposta inflamatória grande o suficiente para gerar um impacto clínico? De volta, essa lacuna está em aberto, tá? Como que poderia ser feito tudo assim? De volta, aquele modelo que eu citei anteriormente, ou aqui em modelos animais, né? Pega um modelo animal lá, coleta o sangue, vê se está inflamado e expõe a quantidade de microplástico, tá? Lógico que isso aqui seria antiético realizar em humanos, podemos considerar também antiético em realizar um modelo animal, aqui entra toda uma questão de bioética que não é o modelo, o objetivo aqui do vídeo, tá? Só coloquei aqui para discussão, pra gente colocar aqui modelos que poderiam ser possíveis. Bom, então você está dizendo, Gustavo, que não tem nenhuma doença que até hoje se comprovou que o microplástico cause. Não, porque existe sim uma doença que é causada pelo microplástico, e essa doença já é velha, ela foi descrita em 1975. Aqui, ó, olha aí o artigo que descreveu ela. Trata-se de um dano pulmonar causado pela inalação do microplástico. Então, o microplástico entra, vai lá pro alvéolo pulmonar, né? Que é lá a parte bem lá longe do pulmão, as pequenas vias aéreas, e lá gera uma inflamação, e essa inflamação causa uma fibrose no pulmão do paciente. Bom, Gustavo, você está falando então que tem no ar aí microplástico e eu posso estar correndo esse risco? Também não. Essa doença foi descrita em trabalhadores da indústria do plástico, que estavam expostos a uma carga altíssima de poeira de plástico. E estamos falando dos anos 70, em que os equipamentos de proteção individual, as máscaras, o isolamento do processo não eram o mesmo de hoje. Então, existe sim a doença, mas em altíssima quantidade, o que não é o que nós temos no ar aí no dia a dia, a não ser talvez em um lugar extremamente poluído, mas definitivamente não é o dia a dia. Então veja que estamos numa área que tem muito para evoluir ainda. A gente tem esse potencial risco, tá? Mas nada comprovado. Só que você pode estar pensando agora o seguinte: bom, se tem o potencial risco, eu prefiro evitar. Eu não quero que seja igual ao cigarro, que por muitos anos falaram que não causava nada e de repente começou a mostrar que causava muita doença. Eu quero evitar para mim. Como que eu posso evitar então? Bom, como que você pode evitar isso? Alguns estudos demonstraram que os alimentos que mais têm microplástico é a água e os frutos do mar. Então você vai dizer para eu parar de tomar água? Não é isso. Métodos de tratamento de água em meios urbanos, os cuidados sanitários, eles são eficazes na retirada do microplástico, desde que o método de tratamento da água seja a eletrocoagulação e eletrofloculação, ou então a filtragem por membrana. Desculpe, isso não é da minha área de conhecimento. Se tem alguém aqui que sabe de tratamento de água, escreve aí. As cidades usam esses métodos, elas não usam? Qual o método que é utilizado pelas empresas aí do Brasil? Escreve aí, porque eu preciso aprender isso daqui, tá? Conta aí pra gente se você tem expertise na área. E também existem filtros caseiros que hoje têm capacidade de filtrar este microplástico, tá? Há alguns tipos específicos de filtro. Bom, em resumo então desse vídeo, a gente sabe que os microplásticos estão aí, em todo lugar, e que a gente está ingerindo ele. Porém, nós não sabemos. Nós sabemos também que eles têm um potencial dano à saúde, baseado em conceitos laboratoriais e estudos pequenos, lá ali, estudos que não viram isso populacionalmente. Não tem nenhum estudo grande demonstrando uma evidência do real dano que o microplástico cause para a saúde. Esse link aqui vai acontecer nos próximos anos. E aí a gente pode caminhar para uma situação, como eu falei anteriormente, do cigarro, que por muito tempo, gente que dizia que não fazia mal, gente que dizia que fazia mal, até que os estudos populacionais começaram a demonstrar todos os problemas. Ou então a gente pode caminhar para o outro lado, por exemplo, uma época que se dizia que café causava câncer, baseado em algumas ideias, e hoje a gente sabe que isso não é verdade. Inclusive tem vários efeitos benéficos do café, que eu tô devendo um vídeo falando sobre o café para vocês. Tem 2 vídeos pequenos aqui no canal, vou fazer um grandão sobre isso, tá bom, gente? Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar quem possa se interessar e escrever aqui um comentário para ajudar aí no nosso engajamento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.